pessoal, hoje é mais uma aula sobre fármacos. Quem não assistiu a parte 1, é bom dar uma olhada aqui nos vídeos anteriores, no Classroom. E para quem assistiu, vamos lá começar a parte 2. Lembrando que é necessário que vocês mandem a selfie para mim e as suas anotações dessa aula. Então vamos começar. Antes de começar, eu vou dar uma passada rápida nos conteúdos que a gente estudou semana passada, só para relembrar rapidinho e para a gente começar a aula dessa semana. Então a gente começou falando sobre drogas e medicamentos, que na verdade drogas e medicamentos basicamente são a mesma coisa, né? Depois a gente falou da indústria farmacêutica, o início dela e o desenvolvimento principalmente aqui no Brasil. Depois falamos da descoberta do antibiótico penicilina, né? Depois disso a gente falou da morfina, que é um exemplo claro do que a gente começou a falar nessa aula sobre a semelhança entre drogas e medicamentos, que todo medicamento é considerado uma droga, né? Então falamos também como foi desenvolvido a morfina, falamos também dos efeitos da morfina no organismo e por que foi desenvolvido a heroína. Então terminamos a aula por aqui. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre como o remédio sabe para onde ir. Então, como no Twitter aí que vocês estão vendo, né? Esse Muso Verão, @musoverão, perguntou como é que o Dorflex sabe que parte do seu corpo dói. Porque o Dorflex é um remédio especificamente para dor, né? Mas é dor nas costas, dor de cabeça, dependendo da sua necessidade. A necessidade do seu corpo de sanar essa. E esse Twitter é uma pergunta para você. Escreva aí nos comentários se você sabe como é que você acha que o Dorflex sabe que parte do seu corpo dói. Tenta. Então a gente falou até agora, né, sobre medicamentos, drogas e tudo mais, mas a gente não definiu o que é um medicamento. Um medicamento é a composição de princípios ativos que podem ser de uma só substância, como aqui está definido, né? Ou mais de uma substância. A função dele é ajudar a conduzir o fármaco pelo seu corpo. E aí, como está falando aqui, garantir que eles fiquem estáveis durante a validade do medicamento. Ou seja, esses excipientes são substâncias que ajudam quando você toma o medicamento, seja via oral ou injetado, tanto faz. Ele ajuda a conduzir esse fármaco para a sua patologia e ainda garante que o medicamento funcione se ele estiver dentro do prazo de validade. Importante dizer que o efeito biológico de algumas drogas e medicamentos, né, mas aqui falando sobre medicamentos, sobre o nosso organismo humano, depende das propriedades físico-químicas. Até dos animais também, né? Depende da propriedade físico-química das substâncias que estão presentes nesse medicamento. Há aqueles medicamentos que o efeito biológico depende do arranjo espacial das moléculas. Eles não só dependem da sua propriedade físico-química, mas também do arranjo espacial das moléculas e os grupos funcionais das propriedades das moléculas. Se você estudou em química orgânica as substâncias oxigenadas, nitrogenadas, principalmente as nitrogenadas, você sabe que elas atuam ativamente no desenvolvimento dos medicamentos e das drogas. Então são vários fatores que fazem com que um medicamento tenha um efeito biológico legal no seu organismo. Recapitulando, propriedade físico-química, arranjo espacial das moléculas e os grupos funcionais e as propriedades dessa molécula.
os medicamentos são classificados como fármacos estruturalmente inespecíficos e fármacos estruturalmente específicos. Os inespecíficos dependem da interação entre a substância e o organismo. Então, gravem isso. Os fármacos estruturalmente específicos dependem da interação entre a substância e o organismo por meio de consequências de formação intermolecular ou de ligação química, ou seja, as interações intermoleculares ou as interações químicas influenciam diretamente na formação dos fármacos estruturalmente inespecíficos. Entre as moléculas presentes, interação intermolecular e essa ligação química é diretamente relacionada entre o medicamento e as moléculas do nosso organismo. Essa interação, como a gente já falou desde o começo, é entre a substância e o organismo. Isso aí pode ocorrer por meio de força de Van der Waals, interação de polo-dipolo, ligação de hidrogênio, tudo isso que a gente já estudou em ligações químicas, interações intermoleculares. Já os classificados como fármacos estruturalmente específicos, são fármacos que dependem das interações intermoleculares e ligações químicas entre o fármaco e o biorreceptor. Biorreceptor a gente já vai falar o que é. Ele tem uma complementariedade entre as estruturas da molécula, os específicos, entre a estrutura da molécula do princípio ativo, presente no medicamento, e a biomolécula receptora presente no organismo. Ou seja, é o modelo chave e fechadura. Ele vai ser aquele remédio que vai interagir especificamente. Então, resumindo, a diferença dos dois é que os fármacos estruturalmente inespecíficos, ele vai dentro do seu organismo fazer interações intermoleculares que podem ser ou não específicos para aquilo que você está sentindo, aquela sua patologia, Já o estruturalmente específico, ele, como o próprio nome já diz, ele é específico para aquele seu paliativo que você está tentando se livrar dos sintomas. Ele vai ser específico para os sintomas que você está tentando se livrar. Os fármacos, eles têm um mecanismo de ação que resulta na interação de substâncias com estrutura ou processo do nosso corpo. Para isso, pensando nisso, os cientistas estudavam uma maneira de como os medicamentos poderiam agir no nosso corpo. Então, depois de vários estudiosos anteriores, eu quis citar aqui o principal, que é Emil Fischer. Ele propôs um modelo muito simples, que ele é válido até hoje. Então, ele, para mim, é um dos mais importantes nesse processo, nesse estudo, de entender como é que os medicamentos funcionam no nosso organismo. O modelo que Emil Fischer batizou é o modelo chave-fechadura. Este modelo, a molécula de um medicamento seria a chave na qual encaixaria perfeitamente na biomacromolécula receptora, que seria a fechadura. Ou seja, vamos pensar realmente em uma chave e uma fechadura. Se você pegar a sua chave de casa agora, ela não vai abrir qualquer portão. Ela vai abrir o portão específico, que é o portão da sua casa. Então, esse encaixe perfeito entre a sua chave e a fechadura da sua casa se assemelha à resposta biológica do nosso organismo. Ou seja, o medicamento que você consumir, ele vai encaixar perfeitamente em uma parte do seu organismo, e isso vai fazer respostas biológicas, que no caso vai ser a melhora de algum sintoma, de alguma doença sua, ou
aquele dia que você estava estressado, muito estresse. Estresse é algo bem sério, né? Tem gente que cai o cabelo, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem insônia, tem gente que emagrece, tem gente que engorda. É um negócio sério, estresse. Então você teve um estresse muito grande no dia, tem uma dor de cabeça enorme, então você vai tomar um remédio. Esse remédio ele vai agir na sua dor de cabeça, porque através do modelo de chave-fechadura, o medicamento vai ser a sua chave e ele vai encaixar perfeitamente na biomacromolécula receptora, que é aquela que vai fazer um efeito de resposta biológica no seu organismo para que essa dor de cabeça passe. Mas como é classificado esse modelo de chave fechadura? Se eu tenho uma chave original, a molécula existente no próprio organismo humano chama-se de substrato endógeno. E esse substrato endógeno vai se encaixar perfeitamente o sítio receptor. Vou voltar aqui, ó, sítio receptor da biomacromolécula. Então aqui nós temos o sítio receptor, aqui a biomacromolécula. Essa biomacromolécula pode estar localizada, em uma enzima ou proteína, né? E aí ela vai desencadear a resposta biológica. Ou seja, essa é a chave original, ela vai encaixar perfeitamente, o sítio receptor vai encaixar perfeitamente na biomacromolécula, que está localizada em uma enzima ou proteína, que vai dar uma resposta biológica no seu organismo, certo? Isso pode demorar meia hora, uma semana, aí depende do fármaco, né? E as substâncias que estão inseridas no remédio. Se sua chave for uma chave de substrato exógeno, ou seja, essa chave é modificada, ela não é uma chave com uma bio de um sítio receptor igual, porém ela vai encaixar na fechadura, que no caso é a sua biomacromolécula. Para deixar mais claro, essa chave original, a gente poderia já considerar ela como um anticorpo que já existe no nosso corpo e ele vai fazer esse papel naturalmente. Quando a gente tem uma chave modificada, essa é uma molécula sintética, ou de origem, pode ser sintética ou de origem natural, e essa chave vai chamar de substrato exógeno. Tem a distribuição dos grupos funcionais na sua estrutura que a torna semelhante à chave original. Como assim? Se a gente for pensar que a chave original é o nosso anticorpo, nossos anticorpos, né, que já estão no nosso organismo, vamos pensar que a chave modificada é um medicamento que a partir dos nossos anticorpos foi desenvolvido para que esse medicamento ele tenha uma resposta biológica semelhante ou igual ao que acontece naturalmente no nosso organismo. Então, ela não é uma chave perfeita. Ela não vai, o sítio receptor, né, não vai encaixar perfeitamente na biomacromolécula, mas apesar disso, como ela tem grupos funcionais na sua estrutura que a torna semelhante à chave original, ela vai conseguir abrir essa fechadura. Então, ela vai conseguir uma resposta biológica. A chave falsa é uma molécula sintética ou natural, tanto como a chave modificada, que tem uma distribuição dos grupos funcionais na sua estrutura que permite entrar na fechadura. Então ela vai entrar na fechadura, mas não é capaz de abrir a porta. Então ela é bloqueada, então ocorre o bloqueio da resposta biológica, porque ela é capaz de ligar ao sítio receptor, né, que é esse roxinho aqui. Porém, ela não é capaz de promover a resposta biológica. Aí, né, vai bloquear a ação, provocando uma resposta
provocando uma resposta, às vezes, qualitativamente inversa, ou seja, o inverso, né? Ao invés de ser um processo que vai ajudar, pode até atrapalhar. Alguns medicamentos, né, não são aconselhados, né, para quem tem alguns tipos específicos de doenças, justamente por causa do modelo chave e fechadura. Ele é perfeito porque ele permite formular hipóteses e saber a topografia do receptor, ou seja, esse receptorzinho aqui pode ser um medicamento ou um anticorpo, conhecendo a estrutura, isso faz com que conheça a estrutura molecular do fármaco, o que ajuda a saber qual encaixa ou não. Como assim? Os medicamentos são desenvolvidos a partir disso. Se ele é capaz de a gente ver a ação, né, de um cientista bioquímico, químico, biólogo, farmacêutico, ele tem como estudar como é que esse anticorpo, esse receptor aqui, né, esse sítio receptor encaixa na biomacromolécula, e ele pode fazer uma chave modificada, e isso auxilia em a gente ter uma vasta opções de remédios, de vacinas e tudo mais. É possível, né, a partir desse modelo, especular sobre a estrutura do bioreceptor, as interações intermoleculares que ocorrem entre a molécula e o medicamento e muito mais, certo? Exemplo também é se você toma um comprimido e ele é dissolvido no intestino, o fármaco é absorvido pelo sangue e distribuído pelo corpo todo. Mas aí, né, ele só vai se ligar ao seu alvo. Então, ele só vai se encaixar ao seu alvo. A origem da dor. A maioria das dores que sentimos no nosso corpo tem origem a um processo inflamatório. Então, você também tem que saber qual é a origem, o que é proveniente da sua dor, né? Se é um processo de inflamação, se é algo mais, por aí vai. Então, esse processo, né, de inflamação é desencadeado por dano às células, no qual ocorre através de uma sequência de reações catalisadas por enzimas. A gente sempre estuda enzimas lá quando fala de proteínas, sendo as principais chamadas de ciclooxigenase ou, para ser mais fácil, de COX. Os produtos dessa reação enviam sinais de dor para o nosso cérebro, avisando que tem algo errado. Ou seja, às vezes quando tem dor é porque tem algo errado. E essa enzima de COX, então para que isso não aconteça, as enzimas do COX, os COX, precisam ser desativadas ou inibidas, para que essas reações, né, de sequência de reações catalisadas por enzimas não aconteçam. É assim, né, que a maioria dos anti-inflamatórios eles agem. O dipirona, por exemplo, que é um princípio ativo do Dorflex, ele age diminuindo o processo inflamatório, ou seja, ele age inibindo uma COX. Uma COX que vai liberar esse sinal de dor, ele vai inibir, né, o dipirona vai inibir essa reação acontecer, diminuindo a dor, diminuindo o processo inflamatório e fazendo com que a dor diminua. A ofenadrina, por exemplo, também é um relaxante muscular, também vai agir no processo inflamatório das nossas dores musculares. Então, resumindo, né, o medicamento, ele é administrado oral ou injetado, ocorre no nosso corpo, né, se a gente for beber ele de forma oral, ele vai desintegrar, dissolver no nosso corpo, que aí é a fase farmacêutica chamamos. Depois o fármaco ele vai ser absorvido, né? Esse fármaco em solução que foi dissolvido no nosso organismo, ele vai ser absorvido, ele vai ser distribuído no nosso organismo através das nossas correntes sanguíneas, ele vai ser metabolizado, esse se chama a fase farmacossintética, vai ser metabolizado, depois ele vai
fazer a parte do fármaco na biofase, a fase farmacodinâmica, que é a interação entre o fármaco e o receptor, modelo chave-fechadura, e aí sim ele age na nossa patologia. Lembrando que uma parte de todo o medicamento ele é excretado pela nossa urina ou pelo suor, né? Ele é excretado do nosso corpo. A síntese dos fármacos. Para que serve a síntese dos fármacos? A síntese dos fármacos ela permite a construção de moléculas para fármacos sintéticos. A síntese dos fármacos permite que a gente crie novos medicamentos cada vez mais complexos e cada vez de melhor rendimento, tanto em efeitos que vai acontecer no nosso organismo, né, quanto em lucro, financeiro. Como eu falei anteriormente, 95% da estrutura dos fármacos apresentam o átomo de hidrogênio, que, né, quando a gente estuda funções nitrogenadas, só o que dá é medicamento, droga e tudo mais. 28% apresentam átomos de enxofre e 18% átomos de hidrogênio, de 18% átomos de oxigênio. Em 1991, entre 866 fármacos, 680 eram sintéticos. Para obter, né, os fármacos de origem sintética, existem dois tipos, que chama de bancada, né, que emprega a obtenção de fármacos de origem sintética. Ela é subdividida. Tem a de bancada, que é empregada na definição de rótula sintética para se ter acesso ao composto planejado em pequenas quantidades, mas o suficiente para investigar o perfil farmacológico. Essa é como a de bancada, é como se fosse um teste, né, em pequenas quantidades, só para obter como se fosse uma ficha técnica desse fármaco. E a semi-industrial já é uma obtenção da primeira rota sintética dessa daqui, ou seja, já vai ser produzido em maior quantidade para ser testado para ir para o mercado. Mas essa parte aí a gente vai ver numa próxima aula, quando a gente for falar de genéricos e tudo mais. A gente vê essa parte aí. Então vamos falar do ácido acetil salicílico, o AS, né? O famoso AS, que está presente em vários medicamentos, né? Esse fármaco está presente em vários medicamentos e ele foi o primeiro fármaco sintético empregado na terapêutica. Ele é derivado dessa planta, né? De uma substância presente em espécies do gênero Salix e Populus. Por isso, advém o nome salicina. A salicina, né? A salicina foi isolada pela primeira vez em 1829 pelo fármaco francês Leroux, fala assim, Leroux. Porém, ele foi usado, né? Já começou a ser usado. Mas só em 1838 o químico italiano Raffaele Peria obteve o ácido salicílico sintético através da hidrólise oxidativa da salicina. Porém, ainda não era utilizado. Ainda a salicina foi sintetizada, né? Mas ainda não era apropriada para o uso. Quem conseguiu fazer uma síntese que era apropriado para o uso foi Felix Hoffmann. Sua síntese foi concluída em 1897. Por quê? Porque o pai de Hoffmann sofria de reumatismo crônico e ele tinha muito desconforto quando ele fazia o tratamento com salicina. Então ele sempre incentivou o filho a preparar derivados, fazer sínteses da salicina
e em 1897 ele concluiu o trabalho e hoje em dia o ácido acetil salicílico é o fármaco sintético mais usado mundialmente. A aspirina, o AS, todos eles têm ácido acetil salicílico. Ele é muito usado. A síntese do ácido acetil salicílico até hoje usa os princípios de Hoffman. Consiste em pegar a molécula do ácido salicílico, fazer uma reação com anidrido acético, em meio ácido, e aí forma o ácido acetil salicílico e o ácido acético. Eu vou colocar. Então, só agora, quando eu fui editar, foi que eu vi que a aula terminou sem eu me despedir. Eu acho que foi o programa que parou de gravar. Então, gente, obrigada por assistir essa aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida é só me procurar.